Pessoal, a minha palestra é muito básica, simples e introdutória, para que abra a tua mente com relação àquilo que a gente vai falar, tá? O tema da minha palestra é a importância da apologética. Eu não fiz todos os slides passando assim um por um, que eu acho que demora muito, mas não fique lendo enquanto eu explico para você, tá? Eu vou explicando e a gente vai junto aqui falando sobre isso e você vai aprender um pouquinho. Por que nós vamos falar de apologética? Eu separei um versículo que fala assim, ó: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24, versículo 11. Pessoal, a gente tem que parar de falar assim, olha, por que eu vou estudar sobre testemunhos de Jeová? Por que eu tenho que estudar sobre mormonismo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a Bíblia inteira nos ensina a combater os falsos profetas e as heresias. A apologética é a palavra que vem da palavra apologia, significa defesa. É a matéria que te ensina a defender a sua fé e defender o cristianismo. E o que nós queremos fazer? Eu trouxe aqui 3 pontos do que nós queremos fazer neste evento aqui. Primeiro ponto: todo cristão deve ser um apologista. Nós temos conversado, o pastor João Flávio, eu e mais um grupo de pessoas, como a raça apologista está em extinção, ou pelo menos é muito escasso o número de apologistas. Eu não sei se você conhece algum apologista pessoalmente. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Aliança Apologética Brasileira, tem 10 pessoas, Joaquim de Andrade, Paulo Cristiano, João Flávio Martinez, Elias Soares, Tarles Elias, Rafael Leonessa, Luciano Sena, quem mais? O Itardi, quem mais, pastor, que eu esqueci? Tem o Paulo Sérgio, César Cavalcante, são poucos, acabou, não tem mais. E as seitas têm televisão, editoras, emissoras, e nós somos uma agulha no palheiro tentando no YouTube, no Facebook, mostrar o engano das seitas que estão levando as pessoas para o inferno. Qual é o papel de todo cristão? Ser um apologista. Precisamos de mais apologistas. O nosso intuito é que você, ao sair daqui, diga assim: eu tenho vontade de ser um apologista, de ganhar uma vida, porque a apologética não é falar mal, a apologética não é para ganhar um debate, a apologética é para ganhar uma vida. Essa é a diferença da apologética. Você vai sentar com uma pessoa, ou encontrar uma pessoa que está enganada por uma seita, indo para o inferno, e você vai mostrar para essa pessoa, com o seu conhecimento apologético, o caminho da verdade. É esse o papel do apologista, não é ganhar debates, é ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor, é tirar aqueles que cambaleiam, que estão para serem mortos, livrar eles da morte, para que eles sejam salvos, como diz agora Provérbios capítulo 24. Segundo tópico, a Bíblia é apologética. Se os escritores bíblicos não fossem apologistas, nada seria escrito. Paulo, Pedro, Judas. Pedro fala assim, 1 Pedro 3, versículo 15, que nós temos que saber responder quando nos perguntar acerca da nossa esperança. Qual é a razão da tua esperança? Você sabe responder se alguém te perguntar sobre a tua fé? Porque pode chegar uma pessoa de uma seita, e as seitas instruem muito bem as pessoas, eles são muito bem instruídos, eles sabem falar muito bem, eles são muito convictos nas suas heresias, e facilmente podem levar cristãos ao erro, e desviar você do caminho. A Bíblia é um livro apologético, que defende a fé. E terceiro, pessoal, o cristianismo, ele tem um caráter exclusivista. O cristianismo não aceita sincretismos e misturas. Existe um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem os caminhos. Você já ouviu assim, ó? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam para São Paulo?
Não, você tem que subir a serra. Fora desse caminho, se você pegar aqui para cá, você vai sair em Curitiba. Então não é todos os caminhos que te levam para o Rio de Janeiro, para São José do Rio Preto. É um caminho. O cristianismo não é ecumênico, não aceita mistura, não está de bem com outras religiões, não está. Temos que respeitar cada pessoa. O budista deve ser respeitado, o budismo deve ser confrontado. Quem entendeu o que eu estou falando? O espírita deve ser respeitado, o espiritismo deve ser refutado. A nossa briga não é com pessoas, nós amamos as pessoas. Vocês odeiam os mormons, os testemunhas de Jeová, os adventistas. Muito pelo contrário, amamos a vida deles, não concordamos com as heresias que eles pregam, que estão levando muitas pessoas para o inferno, e essas pessoas estão indo para um lugar que nós não estamos pregando. A gente prega o céu, a gente quer que as pessoas vão para o céu, e as pessoas estão indo para o inferno. E a doutrina do inferno é uma coisa muito séria, que tem que ser pregada nas igrejas. Eu estava lendo esses dias um livro que eu ganhei, A Arte de Pastorear, David Hansen, um livro antigo demais, da editora Shed, tão antigo que é. Ganhei do Júnior para ler. Um pastor que diz que quase acabou com o seu ministério, quando ele deixou de pregar a doutrina do inferno. E é um problema, irmãos, quando nós não pregamos mais a doutrina de céu, através do caminho que é Jesus Cristo, e inferno, qualquer outro caminho que não seja Jesus Cristo. Isso tem que ser pregado. Por isso, nosso desejo aqui na Praia Grande é que essa cidade seja defendida por apologistas. Você vai ganhar um certificado de participação, porque a gente quer transformar você numa pessoa que é um apologeta de verdade, que vai dizer assim: não, aqui no meu bairro, meus vizinhos, no meu prédio, no meu condomínio, na escola dos meus filhos, nós vamos defender nossa fé, eu vou ensinar a verdade. É isso que nós desejamos. Em falar em verdade, eu quero falar um pouco sobre verdade com você, porque hoje o conceito de verdade está um pouco distorcido. O conceito sobre verdade, eu trouxe 3 versículos aqui para ler com vocês. Primeiro versículo: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. João 8,32, vocês conhecem muito bem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Locke, aqui um escritor, filósofo: é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Presta atenção: ou uma coisa é ou não é, ou é sim sim, ou é não não. Não tem como a pessoa falar assim: não, isso aqui é uma seita, mas é de Deus, é uma heresia, mas é bíblica. Não tem. A verdade não tem duas faces, ou é verdade, ou é uma meia, não, é mentira. Não tem, ou é, ou não é. E nós somos às vezes facilmente enganados com o quesito verdade. Por favor, dá para desligar aqui? Obrigado. Vou ficar congelado, se esquentar muito, eu ligo de novo, tá bom? Conceito sobre verdade, vamos lá. Primeiro, quantidade não representa verdade. Quantidade não representa verdade. No Monte Carmelo, eram 850 profetas de Baal e também profetas do poste ídolo. Elias era um só. E eu nem preciso falar para você quem estava com a verdade. Não era a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus, irmãos. Amém? A gente vê muita multidão. Quem estava com a verdade? O número de pessoas que creem numa afirmação não fazem dela uma afirmação verdadeira. Existem 1 bilhão de muçulmanos que creem no Alcorão e nunca vão fazer dele a palavra de Deus verdadeira. Pode ter 1 bilhão de joelhos dobrados, dizer, não vai fazer. Não vai tornar aquilo que é falso
verdadeiro. Nesse caso, os números mentem. Tomem cuidado. Quando você vê uma grande multidão, você vai falar assim: poxa, acho que Deus está nesse negócio. Não é assim que se percebe a verdade. Você vai ver igrejas neopentecostais muito grandes e vai dizer assim: poxa, acho que Deus está abençoando essa pessoa. Números não representam a verdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Outra coisa, antiguidade não garante veracidade. Não é porque uma coisa é muito antiga que ela é verdadeira. A antiguidade de uma crença jamais será a garantia de sua verdade. Ah, mas é porque a tradição já crê há 2000 anos. Os católicos vão dizer assim: há 2000 anos a gente fala isso. E há 2000 anos vocês estão errados em falar em algumas coisas. O politeísmo é quase tão velho quanto a humanidade. Isso não o torna verdadeiro. Politeísmo, poli, são muitos ou vários. E teísmo é Deus, muitos deuses. As religiões politeístas, elas são tão antigas quase quanto a humanidade. Muito antes do cristianismo. O cristianismo nasceu no primeiro século, há 2000 anos atrás. O judaísmo é mais velho do que o cristianismo. O politeísmo é mais velho do que o cristianismo. E não é porque é antigo que é verdadeiro. Antiguidade não corrobora e não comprova veracidade. Os antigos podem estar tão errados quanto os modernos. Não é assim que se percebe o conceito de verdade. Tome cuidado com isso. Sucesso não é sinônimo de verdade. O sucesso agrega valor às pessoas, tornando-as persuasivas. Uma pessoa de sucesso, o que ela fala, ela tem tanto valor agregado a ela, que o que ela fala parece ser verdade, independente de você passar por um crivo ou não. A pessoa que tem sucesso, ela é muito mais ouvida do que a pessoa que não tem sucesso. Existem pastores que têm muito sucesso e são hereges. E tem pastores que aos olhos do mundo e das pessoas são pobres, miseráveis. Igrejas pequenas não tiveram sucesso e talvez esses é que estão com a verdade. Não meça a verdade pelo sucesso. Não meça a verdade pelo sucesso. Como eu falei aqui, um pastor pobre é menos ouvido que um pastor rico. Você coloca um pastor rico, muito bem vestido, cheio de sucesso, e um pastor pobre que veio de bicicleta, e um fala e o outro fala, e infelizmente as pessoas são levadas pelos olhos, como Samuel quando foi ungir o rei na casa de Jessé, se enganou vendo os 3 primeiros filhos de Jessé, e era o que estava lá de trás da malhada, que era o rei que Deus tinha escolhido, que era o verdadeiro. Jesus se fez pobre e com ele estava toda a verdade. Os judeus esperavam um rei, esperavam um grande guerreiro que ia restaurar todas as coisas em Israel. De repente chega Jesus, simples, chinela havaiana, e diz: eu sou o Messias. Ah, você está de brincadeira. Eu sou eu, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você não comer do meu sangue, beber do meu sangue, comer da minha carne, você não tem parte comigo, você não vai para o céu. Isso foi demais para os judeus. Os judeus falaram: você é o meu rei, você não tem sucesso, mas eu tenho a verdade. João fala que ele se mostrou com graça e verdade. Esse foi o nosso Deus, e ele era pobre, nasceu numa manjedoura. Essa teoria que Jesus era rico, porque carpinteiro era carpintaria, era uma coisa de rico, a Bíblia fala que ele se fez pobre. A Bíblia fala que ele não tinha formosura. A Bíblia fala isso, que ele saía e mandava pescar um peixe, porque ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Essa é a verdade. Não tenta, aqueles que querem pregar a teologia da prosperidade, tentem enriquecer Jesus para poder corroborar com a sua heresia. Eu aprendi uma coisa, irmãos: quando o que eu prego não se encaixa com a Bíblia, eu tenho 2 caminhos. Ou eu mudo o que eu prego para se encaixar com a Bíblia,
ou eu mudo a Bíblia para se encaixar com o que eu prego. No caso das seitas, é isso que elas fazem. Alteram a Bíblia, distorcem a Bíblia para se encaixar com as doutrinas heréticas que eles pregam. Próximo. Moralidade não é sinônimo de verdade. As boas obras impressionam e comovem. É muito bom o amor, é uma pessoa muito amorosa, até parece que ela está com a verdade de tanto amor que ela tem, tanta caridade que ela faz, tantas boas obras que ela faz, mas boas obras não é sinônimo de verdade. Parece que fazer o bem ao próximo torna a doutrina verdadeira. Você olha uma pessoa que faz o bem e fala, poxa, essa doutrina, essa seita, essa religião é a verdadeira, mas só fazer o bem, não é assim que nós seremos salvos, por exemplo, porque não é por obras, mas pela graça. A moralidade, uma pessoa moralmente e eticamente correta, não quer dizer que ela detenha a verdade na sua boca. Perceba, a pessoa pode ser muito amorosa e amorosamente errada. Ela tem muito amor, mas ela é amorosamente errada. Cuidado, amor não é sinônimo de verdade. Beleza não significa verdade. As aparências enganam. A pessoa, quanto mais bela, mais persuasão ela tem. O templo, quanto mais suntuoso, mais parece que você está no céu. Quanto mais glamour tiver, a persuasão é maior. Quer ver uma coisa? Quando você vai numa entrevista de emprego, você vai de bermuda, de boné, se bem que aqui na praia tem alguns que ainda ousam fazer isso, né? Vai de chinelo e tal, mas quando você vai numa entrevista, para você ser bem ouvido, você não coloca uma boa roupa? Quando você vai pregar, você vai fazer alguma coisa, você não se veste bem, por quê? Porque as pessoas olham você, para saber o que você está vestido, para saber, e isso é infelizmente um parâmetro de persuasão, e beleza não é sinônimo de verdade. Falei sobre Samuel aqui, já falei sobre ele ser enganado na casa de Jessé, e nem tudo o que é belo é necessariamente verdadeiro. Você vai dizer assim, nossa, que beleza, acho que Deus está aqui. Eu conheci uma igreja super herética, que as pessoas entravam nela e diziam assim, parece que eu estou no céu. Mas a igreja não pregava a Bíblia, muito pelo contrário, e era linda, 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 linda. Parecia mesmo, parece, mas não é. Agradabilidade não quer dizer verdade. A verdade, irmãos, nem sempre é doce. Muito pelo contrário, às vezes você vai comer a palavra, ela vai ser amarga, como diz na Bíblia, nos profetas, ela vai ser amarga para você. A gente tem o costume de dizer assim para as pessoas, venham para o culto, você vai sair muito melhor do que quando você entrou. Às vezes não. Às vezes você vai sair pior do que quando você entrou. Aí você vai dizer assim, por quê? O culto tem que ser bom. Às vezes o culto vai falar tanto com a pessoa, vai mostrar tanto o pecado dela, que ela vai sair até meio torta. E ela vai dizer assim, que culto foi esse? Mas ela não está saindo, ela está saindo, ela está enxergando o que ela é, ela não saiu melhor, ela saiu pior para se consertar. Ela não saiu feliz, ela saiu quebrada, esmiuçada, porque o Senhor penetrou no coração dela, porque não foi doce a palavra veio confrontá-la, a palavra veio de encontro a ela. Há uma tendência de escutar aqueles que adocicam a mensagem, como diz aquele louvor, né? Adocica meu amor, sabe esse louvor? Não é louvor, é brincadeira, mas as pessoas querem deixar doce, repreender. Hoje as igrejas não disciplinam mais as pessoas, e a disciplina é a maior prova de amor de uma igreja. Quando você chama a pessoa, e se eu perder essa pessoa? Mas é porque eu te amo, eu não posso te ver cambaleando, indo para a morte, porque aí eu não seria uma igreja verdadeira.
A igreja que só adocica, que só agrada os ouvidos, que só coloca mensagens bonitas, ai que discurso lindo, que não confronta, que o membro não sai chocado. Jonathan Edwards, pregador, Nova Inglaterra, século XIX, se eu não me engano, quando pregou um sermão mais conhecido dele, que hoje virou livro e tudo, pecadores na mão de um Deus irado. Conta a história que enquanto Jonathan pregava a palavra, as pessoas se seguravam nas pilastras do templo, porque achavam que o templo ia abrir e ia consumir as pessoas para o lago de fogo e enxofre. Tamanha intrepidez que um homem avivalista pregava a palavra de Deus, e as pessoas estavam ali tocadas pela pregação de Jonathan Edwards. Adocicando a palavra, olha o tema: pecadores na mão de um Deus irado. Você fala, estou frito. Hoje as pessoas, e olha, eu tenho visto aqui na Cal, as pessoas chegando aqui dizendo assim: bispo, não aguento mais esse negócio, olha, não sei o que você está passando, mas Deus tem a tua vitória hoje. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, a tua vitória está chegando. As pessoas querem saber de palavra, elas querem saber de conteúdo, elas querem sentar, aprender, saber, sair confrontadas, elas querem tomar uma bronca de Jesus. E isso é a Bíblia, isso é o Evangelho, isso é verdade. Eu até coloquei aqui sobre uma outra seita, a LBV, Legião da Boa Vontade, que agora inclusive criou uma técnica para ligar para você. Eles dizem assim: é do centro educacional. Aí você atende: centro educacional? Quem que está? Centro educacional? Centro educacional da Legião da Boa Vontade. Né? Eles chegam ao ponto de interceder por Lúcifer, para que ele seja salvo, para ficar, até Lúcifer vai ser salvo, até ele vai. Os universalistas, que pregam que todo mundo vai ser salvo, para todo mundo vai, no final todo mundo vai ser salvo. Os que pregam purgatório vão dizer assim: você vai para o purgatório, depois você vai ser salvo. Né? Se você tem que pagar a pena, então você vai para o céu. Você vai pagar em algum lugar, você vai para o céu depois. Então todo mundo, e é mentira, irmãos, isso é mentira, não é verdade. Outra coisa, erudição não significa verdade. Erudição não significa verdade. É muito fácil se impressionar com a cultura de uma pessoa. Às vezes, irmão, você tem uma cultura e um nível acadêmico moderado, regular, às vezes ensino médio, talvez você parou no primário. Quando você vê uma pessoa eloquente falando, com toda a cultura, com diplomas na parede, e ela começa a falar, você fala: com certeza ela já leu, já estudou, essa pessoa já sabe, e o que ela está falando é verdade. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A pessoa pode estudar, ser erudita, e estar iludida com uma heresia na sua cabeça e pregando na sua cabeça. Qualquer pessoa mais culta que nós mesmos tem força para persuadir nosso coração, porque pensa assim: ele sabe mais do que eu. Nós precisamos aprender a fazer o crivo com a palavra de Deus, sermos bereanos. O povo de Bereia escutava Paulo pregar, e enquanto Paulo pregava, eles consultavam se o que Paulo pregava tinha a ver com as Escrituras. Por exemplo, o que eu estou pregando aqui, você está absorvendo ou está passando por um crivo no teu coração e na tua mente? Porque não dá para você dizer assim: tudo que o bispo Tarnes pregar é verdade. Você não pode fazer isso. Você tem que analisar o que eu estou pregando. E se eu estou pregando uma heresia? E se eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Não pode. Esse negócio de você escutar qualquer pessoa erudita e achar que ele está falando a verdade, ligar lá no YouTube e ver um canal maravilhoso, estilo assim, o Teu Lugar. Brincadeira. Você vê um canal bacana, você fala: poxa, esse cara está com a verdade, olha a erudição dele. Aí ele coloca versículos, e aí ele aparece 2, 3 câmeras, e a erudição, a forma de falar. Eu sou gago, mas tem gente que fala
muito bem, imposta a voz, quase um Frank Sinatra. Você pediu voz do que aqui? Do Frank Sinatra, né? Uma pessoa pode ser inteligentemente errada. Por exemplo, irmãos, você sabia que os adventistas creem que existem outros planetas e que só o nosso Adão caiu? Que outros Adão não caíram? É verdade, pastor? Aí você fala, mas de onde veio isso? Você sabia que o liberalismo teológico prega, por exemplo, que Jesus está falando assim com aquela mulher samaritana, e do nosso interior vai fluir rios de águas vivas? Os liberais pregam que ele está falando o seguinte: ele vai jorrar o sêmen dele na samaritana. E é pessoa eloquente, pessoas muito eloquentes, doutores. Uma pessoa me ligou, pastor João Flávio, e disse assim: cara, esse cara estudou, porque eu sei que ele estudou. Como que ele fala que o rio que vai jorrar de nós é o sêmen de Jesus que vai jorrar na mulher samaritana? Como? E é erudito, e é famoso, e tem milhares de membros, e tem uma igreja, sei lá, 200 vezes maior que essa. E aí o que acontece conosco, que estamos como, sabe aquele cachorrinho que fica atrás do carro? Hoje em dia não tem mais, mas tinha um cachorrinho que ficava só com a cabecinha assim, ó. Quem lembra desse cachorrinho? Aí a pessoa está pregando e você está assim, ó. Aí ele fala, você tem que fazer isso, aí você, e faz aquilo, você, e é isso quê, e é juiz investigativo, e vai ser salvo. Aí você está assim, mas cadê? Mostra, baseado no quê? Quem fala o contrário? Você já leu o contrário? Pastor João Flávio, para escrever contra o calvinismo, leu 87 livros do calvinismo. Para poder, eu vou estudar o contrário, eu vou ver o que eles estão falando aqui. O que Calvino fala, o que Armínio fala, o que Wesley fala. Para finalizar, convicção e verdade não são sinônimos. É mais comum do que se pensa errar com convicção. Alguém pode pregar e ensinar o erro com mais entusiasmo do que outros que ensinam a verdade. Às vezes a pessoa é tão convicta no que ela fala com tanta convicção, com tanta propriedade, com tanta intrepidez, que você fala, ele está falando a verdade. E nem sempre é assim, gente. Convicção, eu posso falar convictamente, falar uma heresia, convictamente. Aliás, quanto tempo da minha vida eu não preguei heresias no neopentecostalismo que eu participei? Por anos da minha vida preguei heresias. Por quê? Porque aprendi de uma forma de pessoas convictas, eruditas, belas, de tudo aquilo que eu falei aqui agora, e disse, só pode ser a verdade. Ele estudou, ele sabe o que está falando. Quando eu fui estudar na Bíblia e ver outras posições e colocar no crivo do que é certo, do que é errado, percebi o quanto eu enganei sem a intenção algumas pessoas que eram ovelhas do meu rebanho. Veja, os sectários têm convicção nas suas heresias, convicção, mas é assim. O Testemunho de Jeová crê que 144 mil reinarão no céu, o restante se contente com o reino da terra. Só os 144, aliás, Jesus voltou em 1914, invisivelmente. Sabia disso? Pergunta para Charles Taze Russell, pergunta para ele, ele morreu, mas fundador, presidente do Testemunho de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia, estudantes da Bíblia, que disseram o seguinte, olha, Jesus voltou em 1914, e você vai falar com ele, fala, é isso mesmo, convictos do que estão pregando, mas quem viu? Não viu, foi invisível. Os adventistas creem
que só em 1844, exatamente no dia 22 de outubro, que Jesus se uniu ao Pai no Santo dos Santos para purificar o santuário. Antes disso, não. Mas quem falou? Ellen White. Ela falou, e está falado. Ela falou, e não só ela, mas todo o grupo millerita que continuou na heresia de Ellen White. E eles estão convictos. E você está assistindo na Mira da Verdade, com o professor Leandro Quadros. Nós temos um debate com ele, dia 25 e 26 de agosto, lá em São José do Rio Preto. Vou viajar, eu que vou viajar 9 horas agora, para estar lá. E você acha que isso é verdade? E talvez ele está lá numa TV maravilhosa, e não é verdade, não é na mira da verdade aquilo. Não é. Com todo respeito ao professor, à vida do professor Leandro Quadros, com todo respeito a ele, não concordo com o que ele prega. Para finalizar, não vai dar para ver, mas eu deixei aqui meus contatos do Teologar, para quem quiser depois acessar o canal, o site, o Instagram, o Facebook, e aprender um pouco mais. Nosso desejo, irmãos, é que você seja um apologista em busca da verdade. Não é ruim ser enganado? Você já foi enganado alguma vez na sua vida? Está na hora de nós olharmos com o que o Bispo Tales prega e comparar com a palavra, e dizer: isso é verdade, isso é uma heresia, isso é de Deus, isso não é de Deus. Não é tempo mais dessa geração ser enganada, nem pelas seitas e nem pelas heresias. Você está disposto a se abrir nessas palestras para aprender a verdade? Aliás, comparar tudo que está sendo falado aqui por mim, pelo João Flávio e pelo Paulo Cristiano com a Bíblia, para saber se é realmente verdade? Faça isso nesse seminário, e o Senhor vai abrir os teus olhos, como tem aberto os nossos também. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Pessoal,